Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do GiraCast. Eu sou Suelen Cavalcante e hoje nós vamos receber um convidado muito especial, Reginaldo. Ele é do Cine Favela. Bem-vindo, Reginaldo. Oi, Sueli, uma boa tarde a todos que estejam nos ouvindo. Obrigado pelo convite. E estamos aí para somar forças com quem estiver interessado em estar junto com a gente. A gente está sempre aí visitando alguns espaços, alguns lugares, alguns estúdios. E estamos aí para trabalhar junto. Que legal. Vai ser um papo muito interativo, um papo cheio de conteúdo e rico de muitos assuntos importantes para você que está acompanhando a gente. Reginaldo, me conta aí, quando que o cinema, o Cine Favela, entra ali na quebrada para poder mudar ali a realidade das pessoas? Em 2003, 2002, eu vi andando na comunidade, eu vi um cartaz. Precisa de pessoas para atuar num filme. Aí eu falei para minha mulher, quando eu estava namorando, eu estava fazendo teatro, minha mulher falou assim, e aí, nós vamos casar ou você vai ficar com essa putaria? Aí passou-se esse tempo, eu vi esse cartaz lá, precisa-se de pessoas para atuar num filme. Eu falei, aquilo me ciscou, eu falei, não, eu vou lá participar. Quando foi um dia, eu peguei minhas coisas, no intervalo do almoço, fui para a produtora, fiz o teste, então um dia chegou o resultado, você ganhou o papel no filme. Ah, que incrível. Aí, nessa época, não existia o Cine Favela, não existia esse sonho das pessoas quererem atuar, porque hoje eu vejo que o sonho das pessoas é bem amplo para querer atuar como ator, como roteirista, como câmera. Hoje a gente tem pessoas que começou e hoje está trabalhando em Record, em outros lugares, como câmera, edição de vídeo. E aí eu fui participar, ganhei um papel bom. Era um filme chamado Uma Gota de Sangue. Uma menina que sofria por leucemia, que essa menina hoje é minha sobrinha. Ela hoje é produtora, trabalha com produção muito grande. Casou há um mês com o Marcelinho Carioca. Hoje ela está uma moça. Foi o primeiro trabalho dela nesse filme, Uma Gota de Sangue. E eu ganhei o papel do cara que juntava dinheiro para poder curar o menino. Quando conseguia arrecadar o dinheiro num depósito de gás, o menino morria, não serviu para nada. Aí acabou esse filme, né? Vamos lançar no Sesc. Falei, caraca, lançar no Sesc. Quando eu cheguei no Sesc, que eu olhei aquilo, Sesc lotado. Sabe o que é lotado? Sim. Lotado. Eu nunca tinha subido no palco. Eu começava a arrepiar da ponta do dedão até o fio do cabelo. Aquele frio na barriga. Teve esse filme, lançou o filme. A comunidade falou, escuta, e agora? A gente quer participar também. Vocês vão fazer um outro filme? Aí a gente começou a pensar, vamos procurar um lugar para ensaiar o pessoal. Andei uma comunidade toda procurando um salão para alugar. 200 metros da minha casa tinha um bar fechando. Cheguei e falei pro cara, escuta, você não vai abrir hoje? Não, estou fechando. Falei, eu estou pegando. Esse mesmo espaço que era o antigo bar, hoje é situado o Cine Favela nesse espaço. Nós estamos lá desde 2003. Nossa. Nunca deixamos de pagar um aluguel. Já teve ano que eu segurei o aluguel do bolso sozinho, eu e minha esposa. E não entregamos espaço. E assim que acabou de gravar esse filme que a comunidade pediu, chamado Excluído da Sociedade, tem vários filmes nossos no YouTube. Os diretores, os caras mais experientes do que eu, roteirista, todos procuraram um caminho, por quê? Eles achavam que, produzindo um filme, a mídia ia vir e falar assim, alguém vai te patrocinar. Sim. Eles não entendiam de lei, não entendiam de processo de regulamento, de documento, de nada. Inclusive, eu era o que menos entendia. E eles abandonaram o barco, eu falei, não, eu não vou abandonar, não. Ficou só eu e minha esposa como os fundadores daquele grupo todo que tinha fundado o Cine Favela. Aí acabou excluído, ninguém editou, ficou parado, guardado, um filme de 90 minutos, filme de ação. Passou-se um tempo, eu falei, poxa, como que eu vou fazer sozinho? Como que eu vou tocar isso? Aí eu entrei no edital do Vai, para poder tentar ganhar o projetinho, um projeto de 10 mil para um ano. Sim. Para fazer uma oficina de cinema com aula de roteiro, câmera, direção, edição, produção. Nós ganhamos, fiquemos um ano, 10 mil reais em 2004, 2005. Pra gente era um baita do dinheiro. Hoje, se eu for olhar 10 mil reais, eu não consigo segurar o salão 3 meses de aluguel.
Mas 2004 era muito dinheiro. E daí desse projeto Valorização e Incentivo à Cultura, nasceu deles um menino, um câmera, que até esse tempo atrás trabalhou comigo como câmera, como editor de vídeo, mandei ele para fora do Brasil para trabalhar produzir uma oficina em Pachacutia, putz, esqueci o nome do lugar lá. Não é México, não é vizinho nosso aqui. Produziram uma oficina de cinema lá, fizeram curta-metragem, ensinaram cinema. E de lá para cá, a gente depois veio trabalhar com a Mostra Internacional do Cinema. Cada lugar que a gente começou a passar, sempre ficou uma semente plantada. Sim. Do trabalho que a gente fez com a Mostra Internacional do Cinema, era de levar jovens para trabalhar 15 dias na Mostra Internacional do Cinema, onde eles ganhavam um dinheirinho para se manter. E de lá tem pessoas que até hoje trabalham na sala de cinema, em shopping, cinema famoso. Eu fui o único que continuei a tocar o Cine Favela e fiquei no Cine Favela com a minha patroa. Mas hoje a gente tem orgulho, e a comunidade se orgulha da gente, isso que é importante. Eles admiram o trabalho que a gente faz e gostam da gente. A gente é uma entidade que não tem atrito com nenhuma entidade em Heliópolis. Legal. Qualquer um a gente tem trabalho, se precisar passar um filme. A gente está passando 16 sessões de filme por semana. Nossa. É um projeto que a gente ganhou da Lei Paulo Gustavo, Flames e Reflexões. E esse trabalho eu passo 16 filmes por mês, 8 para a comunidade e 8 para as escolas das regiões. E aí dentro disso, a gente que são os técnicos, a gente tem vem uma pessoa dar um curso para a gente de como atender pessoas com deficiência física. Legal. Amanhã mesmo a gente tem um curso amanhã, como atende pessoas do audiovisual, de audição, de visão, qualquer tipo de deficiência física, um cadeirante, como abordar eles e como recebê-los. Legal. E me diz uma coisa, Reginaldo, quais foram os maiores desafios quando nasceu o Cine Favela? Teve alguma partida que foi transformadora aí para vocês? Sim. Os maiores desafios para a gente que eu e a minha esposa, que a gente que gerencia praticamente tudo, claro que a gente tem uma diretoria e é aberto com todos em questão de recursos que entram, em tudo, somos muito transparentes com tudo. A falta de saber montar um projeto para a cultura. Por quê? Eu não tenho estudo muito, ela também não tem. Eu não sei como que minha mulher faz tanta coisa hoje, tanto no computador como na administração e coordenação das etapas de projeção, produção cultural. Ela é fora do normal hoje. Fora da casinha. Fora da casinha. E ela observa as coisas. Então, a nossa maior dificuldade foi essa, não saber escrever um projeto e encaminhar para a empresa. Outra coisa, chegar até as empresas é muito difícil. Sim, sim. Nós vamos falar sobre isso. Eu tive no Rodrigo Faro, onde eu ganhei poltrona, ganhei telão, ganhei da Projetela uma tela muito boa. Inclusive, a Projetela, eu fiquei com essa tela com defeito. Por mais de 6 meses eu não tinha como arrumar essa tela. Eu levei na Projetela, eles arrumaram ela novamente para mim. Que legal. Uma parceria, uma parceria. Então, hoje eu falo que a Projetela, o que ela fez para mim, o que o pessoal das poltronas fez, é incrível, porque eu não ia conseguir comprar aquilo. Sozinho, né? Sozinho. E nessa época, vocês ainda não trabalhavam com leis de incentivos, né? Somente com doações diretas e com ações que vocês faziam. Em 2015, a gente já teve a primeira lei de incentivo. Foi o primeiro trabalho com a melhor idade, qual eu andava na rua e eu via as pessoas da melhor idade, cabeça baixa, sentada, Triste. Sem nada para fazer. Sim. Hoje, a gente deu uma reviravolta tão grande nisso, que hoje nós estamos atendendo, hoje nós estamos com o patrocínio da Elo, do McDonald's e da
Epson. Não, Boa Vista é... Ah, sim, do Boa Vista. Isso. Equifax Boa Vista. Hoje era para nós atender 60 pessoas. Você acredita que teve aula de rede social, que era para ter 10 pessoas, tinha 18. Uau. Então, são coisas que a gente não esperava que ia ser tão gratificante trabalhar com melhoridade. Por quê? Nós não começamos pensando nisso. A Cine Favela nunca teve assim, falar assim, não, eu vou montar aqui e vou chegar aqui. A gente vai construindo aos passos. Aos poucos, aos né? poucos, Um degrau de cada sem vez. ambição, Sim. sem pensamento, sem orgulho e com os pés no chão. Você tem ideia, mais ou menos, de quantos idosos já passaram pelo projeto de vocês? Muitos, né? Muitos. E você vê que teve uma diferença na vida deles, né? Autoestima, vontade de estar lá, de aprender, de estar engajados, né? Aprendendo sobre redes sociais, aprendendo ali sobre uma rotina diferente do dia deles, né? Eles se transformam em uma família. Um brinca com o outro. E além desse trabalho da melhoridade que a gente tem, que eles aprendem a mexer no computador e nas redes sociais, porque para eles é difícil. Sim. E eu chego a falar para eles, vocês são que nem eu. Eu estou com 61, já estou no 60 a mais. Às vezes a gente pede uma coisa para o filho é tão ligeiro no celular, ajuda eu aqui, eu já vou. Ou faz tão rápido que você não consegue nem aprender. Consegue ver. Então a gente procura trabalhar diferente com o pessoal da melhoridade, de uma maneira que eles consigam aprender. Além de fazer as aulas, eles têm um passeio por mês também. Sim. E também tem a dança da melhoridade, onde eles fazem teatro e dança, que não tem nenhum patrocínio para essa atividade. A gente às vezes ajuda o professor de dança como a gente consegue, ele é um voluntário dentro do nosso espaço. E ele é da comunidade? Não. Não é da comunidade? Não. Vem de longe. Eu admiro ele. Mas o que ele mais fala é o que ele sente quando ele está dentro do Cine Favela e o que ele encontrou lá que ele não encontra em outros locais. Sim. A discriminação por ele ser um professor de dança, essas coisas todas. E lá ele se sente acolhido. Se sente acolhido por todo mundo. E é um lugar que eu falo, o Cine Favela nasceu com o intuito de não ter diferença nem preconceito com nada. Sem com cor, raça, sexo, sem desigualdade total. Tanto é que esse ano a gente preparou ele com rampa de entrada, com banheiros para deficientes, coisa que nós não tínhamos. Sim, com acessibilidade, né? Com acessibilidade, graças ao projeto que a gente ganhou. Esse projeto que você mencionou agora, que não tem patrocínio, ele é aprovado alguma lei, não? A gente está tirando lei, não. A gente precisa tirar uma lei só para ele. A gente escreveu ele agora num edital, que não é edital. Não precisa ter ser aprovado pela lei de incentivo. Mas eu estou pensando como o maior pessoal da melhoridade é os que faz parte da dança e do teatro, para quando a gente escrever outro projeto da melhoridade, inserir a dança. Essas atividades, né? Isso, dentro do projeto da melhoridade. Legal. Incluir, né? Você vai ganhando corpo. Isso. É que, na verdade, o que eu vejo, Reginaldo? A cada momento que vocês vão ali interagindo com essas pessoas ali no entorno, vocês vão entendendo o que vocês podem fazer para agregar cada vez mais no projeto, para que eles se sintam cada vez melhor. Então, a dança, ali, cada vez que vocês pensam em incluir alguma coisa, vocês veem que está sendo um diferencial para eles, né? Existe cada vez mais interesse, cada vez que eles veem outras oportunidades dentro do projeto, né? Existe. E engraçado que eles gostam de tudo quanto é atividade que a gente faz. Que legal. E cada vez está aumentando mais, inclusive, eu já recebi convites de vários lugares do Brasil para fazer esse trabalho em outros locais. Eu falei que eu não tenho estrutura por enquanto. Mas porque vai ter. Custa caro para você. Heliópolis hoje, eu vou te dizer uma coisa, Heliópolis hoje é um dos metros quadrados mais caros que tem. Nossa. Está virando tudo prédio. Eles compram uma casa, derrubam e fazem um prédio de 5 andares, tem até de 7 lá dentro. Como não pode crescer para os lados, ele está crescendo para cima. Então, quando eu conversei com o pessoal, estão pedindo para pessoal, gente, Heliópolis é muito grande, por que em vez de você não construir um espaço em outra comunidade, você não busca um outro espaço dentro da própria comunidade
que é 1.686.000 metros quadrados. Então, às vezes, uma pessoa da melhor idade, para ele se deslocar de um local, de um lado da comunidade para o outro, é muito longe, às vezes ele não consegue. E a gente não tem só um trabalho, para quem vê a gente trabalhar com a melhor idade, com curso de rede social e computador, a gente não só fica ensinando eles a mexer no celular, no computador. Tem a parte da educação, a parte deles entenderem sobre golpes. Legal. Deles entenderem sobre não entrar em qualquer coisa no celular. Eles aprendem muita coisa dentro das redes sociais que os professores passam para eles, coisa que às vezes eles não tiveram a oportunidade de aprender. Sim. Aí eles contam que já caíram em golpe, como que foi. Eles dividem, partilham ali, né? A partir do momento que eles começaram a mexer no celular, a começar a entrar nesse mundo de tecnologia, o que veio acontecendo nessa jornada, né? É muito triste, porque as pessoas, elas não conseguem ter a dimensão do quanto elas podem impactar negativamente a vida dessas pessoas com esses golpes, né? E o pessoal da melhor idade são os que mais caem nessa ferramenta de golpe. Além disso, tem o bate-papo, roda de conversa com assistente social também. Todo mês tem. Então, é uma coisa que eu comecei a entender mais em 2015, a gente começou, mas o que eu mais entendi foi na época da pandemia. Foi crítico, né? Porque se eles não tivessem a rede social deles para se comunicar um com o outro, pedir para usar máscara, pedir para usar álcool em gel, não sair de casa, eles ficavam isolados dentro de casa, mas pelo menos nas redes sociais eles tinham com quem conversar. Sim, eles conseguiam ali ter uma conversa diária para não se sentir sozinho. Isso. Você sente que dentro desse período da pandemia, Reginaldo, teve muitas pessoas que desenvolveram depressão, ansiedade lá? Teve? Como que vocês receberam essas pessoas depois da pandemia? A gente, depois da pandemia, a gente fez um trabalho que a gente tinha psicólogo e assistente social. Legal. Nesse a gente só tem assistente social. Mas houve, talvez não houve tanto dentro do nosso pessoal, porque a gente abordou eles de casa em casa, de rede social, explicando para eles. A gente fez um trabalho muito forte na pandemia, na área social. A gente se expôs, eu, minha esposa e outros. É claro que a gente detetizava o salão todo dia com spray de álcool em gel, mas nós trabalhamos muito no social, fazendo trabalho em prol da comunidade, com cestas básicas, bolachas, comidas. A gente estava certo que havia tomado vacina, mas a gente sabia que corria o risco. Sim, todos, né? Mas a gente não podia deixar eles expostos. Fizeram uma forma de ajudar a comunidade, né? Porque existem as pessoas que trabalham... a gente faz um trabalho como... Eu não sei, acho que a gente faz um trabalho diferente. Só que a gente está tão acostumado a trabalhar com aquilo que a gente não tem noção da dimensão e do alcance do que a gente faz. Mas as pessoas ao redor, a gente sabe. Porque Heliópolis, como ele é muito grande, você anda numa área muito... Sempre. Mas quando você anda numa área diferente, você presta atenção como que as pessoas te cumprimentam e te olham. Sim. Pra gente é natural, é tudo normal. Porque a gente está acostumado a viver o dia a dia junto com eles. Quando a gente passa num programa de televisão, eu te vi lá, pra gente é tudo natural. Mas é importante para eles, sabe por quê, Reginaldo? A forma como vocês se doam, o amor, o carinho, a dedicação que vocês têm em fazer esse projeto, ele ter essa continuidade, porque já é um projeto que está bem estruturado, 22 anos no mercado. O que vocês têm trazido para eles é uma forma de retribuição, reconhecer vocês, reconhecer esse trabalho lindo que vocês têm feito ali pela comunidade. Hoje a gente entende que o quê? Se não for através desses projetos sociais, quem que vai ajudá-los? É difícil. São vocês. Então, a esperança de um amanhã melhor, de um dia melhor, é através do seu projeto e de vários outros projetos que impactam e transformam a vida daquelas pessoas que estão inseridas ali e que elas não terão outras oportunidades se não for através de ações sociais como a de vocês. Hoje, o Cine Favela, ele atende somente idosos? Não.
Conta pra gente. Eu tenho meu festival de cinema, o último que eu fiz agora, o 12º. Vamos pro 13º, eu não consegui captar pro 13º. Eu comecei a fazer uma experiência que a minha grade de cinema é mais para jovens. Sim. Eu passava um filme em curta-metragem, pegava o microfone, chamava eles lá na frente, eu perguntava quem entendeu sobre o filme. Chamava eles adoram interagir. Sim. Então eu chamava eles lá na frente, sentava 4, 5 cadeiras, sentava eles. Sentava eles e tinha deles que acabava de assistir o curto, eu entendi. Eles contavam a história todinha do curta-metragem. Que legal. Então isso é uma coisa que para a gente, talvez, não é muita coisa. Mas para eles, para o futuro, eles vão entender. E até, talvez, amanhã ou depois, alguns deles viram um cineasta, um diretor, um roteirista. Não, eu acho que a forma como você traz eles para perto nessa atividade de interagir ali falando sobre o que eles entenderam do filme e eles partilharem ali, isso serve até para uma entrevista, para um trabalho em grupo, eles terem ali a desenvoltura em falar em público, não ter esse medo, esse receio. Eles conseguirem ali participar de uma dinâmica mesmo. É muito interessante isso que vocês fazem lá. Eles conseguem falar muito bem, eles adoram o microfone. Tem uma menina lá que ela deve ter uns 11 anos, ela falou que queria ser repórter. Ah, que legal. Ela chega lá, inclusive, sexta-feira ela me pediu a câmera, mas ontem eu tenho umas câmeras mais simples. Sim. Então eu solto na mão deles. Teve uma menina lá que fez o curso de câmera, a foto saiu até em destaque, foto dela. Ela está para o Nordeste e ela queria montar um Cine Favela lá também. Não com o nome Cine Favela, porque o Cine Favela já tem um nome... bem consolidado, né? Não nasceu como o nome Cine Favela, ele nasceu como Associação Cultural Artística de Heliópolis e Sacomã. Aí eu mudei para a Associação Cultural Artística Cine Favela. E agora, voltando às exibições de filme do Festival de Cinema, que eu chamava Criançada, o festival foi um sucesso. No encerramento do festival, os ganhadores dos prêmios do Rio de Janeiro, de tudo quanto foi, estava tudo no Cine Favela. Foi um bate-papo muito legal sobre cinema. Eu preciso ver se minha lei ainda tem validade de captação, ou se eu preciso tirar uma outra lei, que eu quero fazer o 13º também. E agora, com o projeto que a gente ganhou do Paulo Gustavo, que é Cinema para a Periferia, Flames e Reflexões, eu estou fazendo o mesmo estilo. Que legal. Eu passo a sessão de quarta e sexta à noite para eles. Cabe 48 crianças, sexta-feira tinha 60. Eu vi o vídeo que você me mandou. 60. Incrível. É incrível que alguns deles querem conversar durante a sessão. Aí eu vou e troco eles de lugar. Não, passa para cá. Não fica perto do amiguinho, não. No fim, fica todo mundo quietinho. Assistindo. E esse projeto nos deu uma estabilidade de 10 meses. Deu 10 meses, acaba o projeto. Eu até falei para minha esposa esse dia, e aí, quando acabar o projeto, como que eu vou passar 8 sessões por semana, por mês? 16 sessões por mês. 8 para a escola e 8 para a comunidade. Que é puxada, a gente tem direito a dar pipoca, refrigerante, uma vez por mês. Quando eu falo que é cachorro quente, aí eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que eu vou ter que arrumar um parceiro que nos doe cachorro, forneça, porque é muita coisa. Então vamos chamar aí os patrocinadores que estão em casa. Você que está assistindo esse episódio tão importante do podcast aqui com o Reginaldo Cine Favela, entre em contato conosco. Existem várias formas que vocês podem patrocinar diretamente ou através das leis de incentivos. Eles têm aí projetos aprovados no Fundo do Idoso, na Criança e Adolescente, através do PROMAC, onde você pode doar parte do seu IPTU e do ISS. Do IPTU e ISS é 20% do IPTU, que equivale a 2 parcelas, e ISS é 20% todo mês até que se encerre a dotação orçamentária. Tem como vocês apoiarem esse projeto. Se você quer ser aí um voluntário, conhece aí empresas que podem ajudar, quando tem essa noite do hot dog aí, com alimentos, nós vamos deixar depois o contato do Reginaldo, ou entre em contato com a Gira Social, que nós vamos fazer essa ponte de conseguir angariar aí outras formas de eles continuarem com esse projeto tão lindo, né, Reginaldo? Ô, Sueli, uma coisa que eu não te falei parece que é uma coisa que eu não sei o porquê, mas a gente tem um grupo de capoeira lá que não é do Cine Favela. Sim. Eu cedo o salão para eles, mas sou muito parceiro. Desde 2005 nós somos parceiros juntos. A capoeira quase acabou há 2 anos atrás e o que envolve mais são jovens. Sim.
Eu falei, cara, não vou deixar acabar isso, não. Eu falei, eu vou dar do meu bolso lanche, toda segunda-feira, pão com mortandela e refrigerante. Semana passada, na segunda-feira, tinha 40 alunos. Uau! Eu prometi para eles que eu vou comprar a camiseta do meu bolso. Se alguém quiser doar a camiseta aí, pode doar. Gente. Pode mandar com a estampa do parceiro. Legal. O parceiro que quiser nos ajudar, ele pode ir até o local, quiser colaborar com ajuda como voluntário, estamos lá também. E agora, cresceu tanto essa molecada que eu prometi as roupas e eu vou cumprir, eu vou comprar as camisetas para eles. Eles queriam que eu comprasse a calça também. Eu falei, não. Aí eu não aguento porque a calça é mais cara. Sim. As camisas da capoeira eu vou dar para vocês. Vai o logo do Cine, junto com o da capoeira. Eu tive muito esporte lá, Sueli. Eu estava com 28 alunos fazendo karatê, tinha campeonato para disputar para tudo quanto é lado. Que legal. Mas só que eu nunca tive ajuda para o esporte no karatê, o boxe também, nunca tive. Aí, e tudo isso acontece dentro do Cine Favela, é multiuso. Para que acontecesse esses esportes, eu passei uma barra de ferro dessa grossura, de fora a fora, onde bota os sacos de pancada. Então tinha campeonato de karatê muito bom, muito visado. Mas eu não tinha condições de ajudar, não tinha parceiro. Aí o professor de capoeira foi para Terra Preta. Hoje ele mandou aqui um alô para mim, querendo uns tatame emprestado. Ele está em Terra Preta. O professor de boxe foi para Santos. Por quê? Eles precisam sobreviver. Sim. Para os meus professores de cinema, os assistentes dos professores, eu estou dando uma estrutura para eles. Mas nem... Por exemplo, como que eu pego um professor de dança, por exemplo, o professor de dança tem 40 pessoas da melhor idade fazendo aula de dança, mas ele não sabe mexer direito no celular. Eu não posso colocar ele como assistente para dar aula e ser remunerado. Sim. Porque os trabalhos que a gente tem, você tem que colocar cada professor com capacidade e qualidade para ensinar. O professor da melhor idade ele tem que ser capacitado para ensinar a pessoa da melhor idade. Ele tem que ter paciência, tem que ter consciência. Sim. E tem que saber lidar. como lidar. É porque assim, Reginaldo, eu sou uma pessoa que tenho muita paciência com o idoso. Eu amo, ajudo muito a minha sogra. Minha sogra passou por um período aí de saúde um pouco difícil. Eu tenho a maior paciência do mundo em estar, em se fazer presente. Eu acho que é muito importante, porque todos nós vamos chegar nessa idade. Sim. Então, os nossos filhos têm que... Na verdade, eu acho que tudo isso parte dentro de casa. A partir do momento que a gente educa os nossos para ter paciência com os avós, eu acho que a gente está educando e criando bons homens e bons filhos para que eles possam lá na frente entender que eles também vão passar por essa situação de idade. Todo mundo chega. A idade chega para todo mundo. Então, quando você tem paciência ali, eu acho que a gente agrega valor nas pessoas. Eu acho que é você ter valor quando você tem paciência. Em uma das vezes que eu estava com a minha sogra fazendo quimioterapia, eu sempre levava meu computador para o hospital e fazia minhas reuniões de lá. E era muito interessante porque eu estava sentada aqui e atrás de mim tinham várias pessoas. E uma vez eu comentei sobre um projeto que ele dava ali a oportunidade de um idoso aprender a mexer no celular e tudo mais, apresentando para uma empresa em reunião. Sim. Quando eu terminei a reunião, um senhor atrás me chamou e falou: filha, eu posso participar desse projeto? Você pode me dar seu telefone? Então, assim, eu acho que é isso. A gente está aqui para fazer isso, para ser multiplicadores e transformadores. E aquele senhor ficou muito feliz quando eu parei o que eu estava fazendo, dei atenção para ele, expliquei como funcionava. E a minha missão aqui é essa, é trazer para você que está aí em casa oportunidade. O Reginaldo está aqui, ele é uma pessoa multiplicadora e que dá oportunidade para as pessoas que precisam. Dar voz para o projeto Cine Favela. Quantas vezes, Reginaldo, a gente se falou para poder tentar te trazer aqui, a gente não conseguia. E a gente não se conhecia pessoalmente. Eu já conheço o trabalho dele, como alguns dos produtores que já estiveram aqui, instituições. E eu entendo a grandeza, né, não só do projeto, mas a sua grandeza, Reginaldo, em fazer esse projeto dar certo, em dar continuidade. E dá para ver no seu olho o quanto você é apaixonado pelo que você faz e o quanto você quer que dê cada vez mais certo esse trabalho, né? Ô, Sueli, eu tive uma reuniãozinha rápida esses dias
com o pessoal da Secretaria de Cultura online. Sim. E a pessoa que estava do lado de lá falou, cara, eu tô conseguindo falar com você, eu só tô aqui hoje porque eu vi o Cine Favela e eu me inspirei. Então essas coisas acabam, que nem eu te falei, pra gente é tudo normal. Por exemplo, que nem eu falei para você que eu passo filme para as crianças de quarta e sexta. Mas eu não só passo filme, nem só coloco o microfone para eles. Eu falo sobre educação, eu falo sobre álcool, sobre droga, sobre bebida. Não se meta nisso, não se meta naquilo. Mas eu falo de uma maneira que eu possa saber conversar sem criar atrito com ninguém. Sim, sim. Porque dentro de uma família existem vários dedos. Vários conflitos, né? Vários conflitos. Várias cabeças diferentes, vários pensamentos e várias visões diferentes. Sim. Eu falo para eles, se vocês não estudarem, daqui uns... Quando você estiver com seus 17, 18 anos, vão estar namorando, a sua namorada vai pedir para levar você no Cine Favela, no cinema, como que você vai? Se você não tiver um dinheirinho. E aí hoje eu vejo que eu tô pensando em construir um negócio que eu ainda não dá para falar ainda, mas o meu era voltado para primeiro emprego para jovem. Sim. Olha, eu comecei a dar um curso lá, meu filho que dava curso, meu filho formado em TI, Tecnologia da Informação, o outro se tornou empresário. Estudei eles, criei dentro da favela, mas não deixava eles andar nos caminhos errados. Você é morador lá de Heliópolis? Eu moro desde 85 em Heliópolis, era terra de chão, barro batido, vi muita coisa ruim acontecer dentro. Sim. Eu vi muita coisa muitas vidas se desperdiçadas. Por Então, falta de oportunidade. Por falta né? de oportunidade, às vezes por falta do pai não ter condições de inserir seu filho numa boa escola e num bom curso que te dê um caminho e que te dê uma luz para o futuro. Te direcione, Te né? direciona. Hoje tem um rapaz trabalhando lá comigo como assistente do professor Cazé na rede social. Falei, tá. Ele começou lá, moleque, nos computadores, fez esse curso com meu filho de TI lá. E depois meu filho de tecnologia, que trabalha com o Ricardo, trabalha com tecnologia da informação, foi para Portugal, não volta mais para o Brasil, parou o curso. E eles viviam no salão, gostava de... Comecei a ensinar eles a usar a câmera, fazer edição de vídeo. Hoje eles usam a câmera, fazer edição de vídeo. Falei, você vai trabalhar comigo, só que tem um porém. Você vai ter que estudar. Sim, eu vou impor uma condição. Uma condição. Sim. Se não estudar, esquece. Eu arrumo para outro. Justo. Aí está trabalhando, está muito bem, ele ensina, ajuda o professor muito bem. É claro que é um cara jovem, é novo, é diferente da gente que já está limbado, mas ele ensina com baita da educação, é um menino negro. Eu vou dar oportunidade para ele em outros projetos que tiver. Isso não aconteceu só com ele. O ano atrasado, a gente estava com um menino lá chamado Edu, de 20 anos. Surgiu uma oportunidade na TV Cultura. Foi para a TV Cultura. Da TV Cultura, ele teve, um ano depois, ele teve a oportunidade de ir para a TV Record ou para a Globo. Ele escolheu a Record. Graças a um rapaz que trabalha comigo chamado Pedro Vraz, que é o nosso assessor de imprensa, esse Pedro Vraz, trabalhou na Gazeta, e levou ele para lá. Então, são portas que se abrem. Sim. Outros que trilharam o mesmo caminho, hoje virou escritor de livro. Muitas oportunidades, são várias pessoas que saem de lá, né, com oportunidades muito boas, né, para serem direcionados para outros lugares, né? Sim, e essa é a visão da gente. Por isso que eu quero fazer um trabalho de primeiro emprego, onde possa remunerar eles para eles aprenderem. Como jovem aprendiz? Como jovem aprendiz e entrar no mercado de trabalho. Por quê? Hoje os estúdios de podcast estão precisando de muita gente, de câmera, de editor de vídeo. As produtoras precisam de muita gente. As redes de televisão, mesma coisa. Então é um campo que dá para explorar muito bem. Só que para isso, eu fiz a Academia Internacional do Cinema, por isso que eu falo de ter esses cursos de aprendiz. Sim. Dar oportunidade para eles nessa nova, como que eu posso dizer, nesse novo ramo, né? É um ramo novo, trabalhar com essa edição. Eu assisti recentemente um podcast onde ele
mostrou todo o trabalho, desde o início, de quando chega um convidado, da parte da entrevista, depois da edição, depois subir para o canal do YouTube, vincular nas redes sociais. Não é um trabalho fácil. Não é, exige várias mãos, né, aí para poder fazer com que isso dê certo. O cinema hoje ele emprega mais do que muitas empresas que as pessoas imaginam. É um campo muito grande. E se eles começam jovens, se eles começam jovens, eles vão ter uma oportunidade maior de crescer na vida. Um dia eu falei para uma repórter, falei, puxa, eu queria, com 16 anos, estar mexendo com... que hoje eu estaria mais. Falei, não, talvez não foi bom, porque se você tivesse começado novo, talvez hoje você não estaria aqui. Talvez a sua missão não era naquela época, né? Agora, foi desses 22 anos, né? Para cá. Hoje eu tenho muito que falar assim, puxa, eu nunca imaginei que a gente ia construir tanta coisa. E a gente gosta de trabalhar também, Sueli. Eu e minha mulher, a gente tem uma diretriz. Quando a gente monta um projeto, se a gente colocar assim, a gente vai comprar um computador, a gente vai comprar um computador. Isso. A gente, quando começamos, nós não tinha uma câmera para filmar. Nós pegamos câmera emprestada em vários lugares para usar para filmar, raete analógica, um monte de câmera diferente. Aí eu fui comprar uma mini DV desse tamanhozinho de fita para acabar de fazer o filme. Aí, conforme foi montando o projeto, foi alguém... Uma hora apareceu um para nos ajudar, montava um projeto. Hoje não, hoje eu tenho 2 pessoas especializadas em montar projeto. Legal. E eu acredito que cada vez vai aparecer mais projeto e vai empregar mais gente. Hoje o Cine Favela está empregando mais de 15 pessoas em Heliópolis. Isso é um campo de trabalho que a gente abriu. E através dessas 15 pessoas vem mais... A gente procura fazer com que a comunidade emita nota fiscal para que a gente valorize o local. Sim. E eles tenham... por exemplo, nosso pessoal almoça no restaurante lá do lado. Quantas pessoas vocês tiveram que contratar para poder almoçar nesse restaurante? Uhum. Então, tem que girar o comércio local, mas desde que esteja dentro do como que se diz, a gente tem que ter uma nota fiscal para poder emitir uma nota para poder trabalhar, desde que ele esteja adequado, enquadrado, em um meio que vai dar estrutura para eles e para a gente também. Sim, que tem um retorno, né? Um retorno. Uma via de mão dupla, né? Eu cheguei no restaurante e falei, você tem nota fiscal? Porque a gente vai precisar apoiar o pessoal. Se não tiver, a gente vai ter que almoçar fora. Ele foi lá, veio cá, conversou com o contador. Hoje tem mais de 2 que tem nota fiscal lá dentro, que serve almoço. Legal. Quando o meu pessoal, que às vezes eu faço parceria com outras pessoas para gravar também, que nem a gente ajudou a produzir um outro festival de cinema. Então já sabe que, Reginaldo, tem restaurante que pode almoçar? Tem. Tem nota fiscal? Tem. O Cine Favela, ele é cadastrado no Nota Fiscal Paulista? Nós estamos tirando agora. Ah, legal. Aí mais uma oportunidade para que vocês possam ali direcionar parte do imposto. Nós recebemos um convidado aqui que ele explicou mais ou menos, eu posso até estar falando equivocadamente, mas, salvo engano, se você, pessoa física, se cadastra lá e deixa como retorno no Nota Fiscal Paulista para você, você teria como retorno 50 centavos. E se você direciona para um projeto social, você vai direcionar R$5. Então, gente, é uma diferença muito gritante. Então, através do direcionamento de parte da sua Nota Fiscal Paulista, dá para angariar muito recurso para poder implantar aí N possibilidades dentro do projeto, certo, Reginaldo? Certo. E com isso a gente acaba empregando mais gente. Porque eu comecei a tirar, eu já vinha tentando tirar a Nota Fiscal Paulista. Chegava numa, como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Sempre tinha uma dificuldade para alguém orientar, isso. Né? Eu não sei o porquê. Eu falei, poxa, mas... Aí quando foi esses dias, eu falei, não. Eu falei para a assistente social, não, você tem que dar um jeito de cadastrar a gente. Você está trabalhando aqui no Cine, vamos tentar. Aí cadastrou, agora está esperando o retorno. E, por exemplo, dentro de Heliópolis, tem muito cupom fiscal paulista jogado fora. Sim. Quando a gente vê por aí, quando a gente chega nas farmácias, nos locais, eles falam assim, você quer colocar o seu CPF na nota? Quero. Aquele já não serve para nota fiscal, para a gente se apropriar dele. Mas quando a pessoa fala, não quero
vocês conseguem ter o retorno. Aquele você pode colocar Na caixinha. na caixinha. Onde é direcionado para É vocês. direcionado. E agora parece que ela não pode ficar mais que um mês sem você digitar. Hoje está mais fácil. Antigamente você tinha que ler todos aqueles cupons, tinha que. Agora hoje não. com o QR Code você vai lá com o celular rapidinho. E já consegue Já direcionar. consegue. Ele já Estamos consegue. já bem adiantado nisso aí. E tô torcendo para sair logo, porque. É mais uma forma de recurso para angariar lá. Que nem eu falei, tem o pessoal da capoeira. Aí eu trazeria o karatê de volta, eu trazia o boxe de volta. Sim. Eu trazia mais coisas de volta. Esses dias uma mulher me ofereceu um projeto para me desenvolver lá. É um musical infantil. Mas eu falei, não, por enquanto não tem condições de tocar. Vou ter que pegar, vai ter que ter ensaio, vai ter que ter mesmo que ela tenha os figurinos, que ela tenha as coisas todas, eu não tenho estrutura. Então não adianta eu pegar, a mulher vai ficar achando que eu vou desenvolver aquilo e eu não ter condições de desenvolver. Sim. Até porque hoje nosso espaço físico, ele tem... A gente paga aluguel desde 2003, não é nosso. Sim. Eu venho sonhando em construir um espaço físico, tentar alguma coisa. Já tentei entrar em conversa com algumas pessoas, porque tem alguns terrenos lá que a gente poderia construir um espaço maior para o Cine Favela, com sala de cinema, com sala de teatro, porque a gente já desenvolveu várias peças de teatro lá, tanto com o pessoal da Melhor Idade, como com... teve uma peça lá do Daniel Gagini, chamado, do filme do Tarantini, Cães de Aluguel, virou Vira-Latas de Aluguel. Foi 6 meses de desenvolvimento da peça. Ela começava no metrô e vinha até dentro da comunidade. Essas peças, quando você fala, esses curtas, são gravados pelo próprio pessoal da comunidade, de quem participa do projeto? Os curta-metragens eu gosto muito de, quando tem uma oficina de cinema, que tem aula de roteiro, de câmera, de direção, edição e produção, colocar os próprios alunos para poder rodar o curta. Seu diretor, seu roteirista, seu câmera, para que eles aprendam a fazer um roteiro. Sim. Teve curta que eu tive que me meter, porque eu vi que não ia sair, eu tive que acabar terminando... Direcionando. Né? Mas é muito bom para a bagagem deles, para eles sentir. Hoje eu me sinto orgulho quando eu vejo uma pessoa que nem ouviu a menina falar, eu quero ser roteirista. Ah, que legal. Ah, não, eu não quero ficar de frente à câmera, eu quero ficar atrás das câmeras. O rapaz que eu falei para você que ele começou lá, que ele virou câmera, roteirista, editor, ele adora atuar. Chama Donizete Bonfim. Ele falou para mim, Ana, não quero mais ficar atrás dos computadores, não. Dá muita dor de cabeça. Eu vou procurar meu rumo. Ele já atuou em muitas peças de teatro bom. Fez propaganda daquelas balinhas de goma. Sim. Fez muito programa na televisão Ele ia imitar os personagens que batiam nas mulheres, aquelas coisas tudo. Então ele adora atuar. Eu falei, meu amigo, segue seu caminho. Vai procurar a tua praia. Pode tocar e sucesso, e vai em frente. Não para, não. Aí a semana passada ele falou, não, posso usar o salão para mim fazer umas fotos? Eu falei, meu, pode usar, cara. O salão tá lá para isso mesmo. Então as coisas vão mudando e as pessoas vão crescendo. Isso é muito bom para a comunidade. Quando a gente começou na comunidade, não entrava televisão, não entrava jornal, não entrava revista, por causa do local. Era a rua que eu moro hoje, naquela época, era uma das ruas mais mal faladas que existia. Quando se falava naquela rua, o pessoal cortava caminho. Sim. Hoje não, hoje é o contrário. Faço questão de passar por lá. E hoje, como eu já falei para você no início, nós não temos atrito com nenhuma entidade. Sim. O Cine Favela também não fez toda essa construção, essa evolução da comunidade sozinho. Sim. Tem as outras organizações que ajudou a somar, e eu falo para eles, quando cada um faz um pouquinho, a soma no final é positiva para a própria comunidade. Exatamente. Não é positiva. Se eu for querer fazer tudo sozinho, eu não vou fazer nada. Mas é o que eu falei no episódio anterior, é uma corrente do bem. Ninguém anda sozinho. Não. É você fazendo um pouquinho aqui, eu um pouquinho ali. E eu acho que todo mundo ali na mesma sintonia faz a coisa de fato acontecer. Eu ia te perguntar o quanto você se sentiu orgulhoso por tudo isso, por toda essa trajetória que você já trouxe, por todas essas vidas transformadas, Reginaldo. Você sabe que eu não costumo pensar nisso? Sério. Eu acho que eu quero sempre
eu e minha esposa, a gente está sempre querendo fazer alguma coisinha a mais. Sim. A gente respeita os patrocinadores, a gente respeita o que entra na entidade. Entrou um projeto na associação ano retrasado, através da lei de incentivo da melhor idade. Sobrou um dinheiro. A gente falou, esse aqui não. Esse aqui vai ficar... Aplica esse dinheiro e deixa lá. Espera a secretaria resolver o que vai fazer. Enquanto a secretaria não resolveu, nós também... Sim. Resultado, quando foi prestar conta, a secretaria falou, não, vocês têm que devolver tudo que... E com o juro. Olha se eu não tivesse aplicado. Sim. Tudo bem, tem o que problema. excedeu do valor que vocês captaram, vocês tiveram que devolver. Devolvemos tudo com juro e correção monetária. Esse é o jeito que eu tenho de trabalhar com o jeito correto. É o jeito correto. É o jeito honesto, né? E a gente não vai mudar isso nunca. Enquanto eu e ela estiver no Cine Favela, vai ter que ser assim. Uma empresa me ligou esse dia e falou, escuta, se a gente patrocinar, que eu não sei, está correndo, que acho que é pelo Promac, vocês entrarem para patrocinar pelo Promac, vocês aceitam voluntário da empresa, vocês aceitam que eles ajudem? Eu falei, meu amigo, seja bem-vindo. Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Na época de voluntário, eu estava com mais de 30 pessoas voluntárias da própria comunidade. Só que eles são voluntários, mas eles também querem trabalhar. Sim, eles querem uma oportunidade. Querem uma oportunidade. Né? Então eu vejo que as pessoas começam como voluntário, que nem começou comigo. Hoje alguns são funcionários. Legal. Outros não dá para atender todo mundo, porque a gente é pequeno ainda. A gente sabe que a gente criou um nome muito forte, a gente trabalha super organizado. Nós temos o contador que faz nossas prestações de conta. Tem uma pessoa que trabalha na inscrição dos projetos. Tem a pessoa que trabalha só no administrativo financeiro. Eu e minha esposa fiscaliza e organiza, mas tem a pessoa que trabalha, coloca no computador uma planilha para que eles vejam onde estão sendo gastos recursos, onde está indo. Uma transparência, né? Transparência. Muito bom. Então a gente não vai mudar nunca. Enquanto eu e ela estiver à frente, eu sei que uma hora a gente vai cansar. Então a gente está cuidando dessas pessoas novas, que nem o Raimundo. Raimundo de novo? Que nem o Raimundo, que nem o que eu falei que começou lá e agora está trabalhando para o Cine, que eles amanhã ou depois, eles venham a ser as pessoas que vai tocar o Cine Favela. Sim. É importante isso, vocês deixarem um legado para que a pessoa continue seguindo com a jornada de vocês, né? Com esse legado que vocês têm deixado mesmo. E tem que continuar exatamente da mesma forma. Com transparência, com honestidade. E é ter confiança nessa pessoa, né? Trabalhar com ela ali para que ela entenda a importância e relevância que o trabalho de vocês tem ali na comunidade, né? E é por isso que eu venho lutando e vou lutar, que eu quero um espaço próprio para deixar de pagar aluguel. O aluguel que eu pago, eu poderia pagar um funcionário. Sim. E eu estou atrás, mas as pessoas que podem viabilizar para mim são pessoas que eu já falei com 2 e até agora nenhum me atendeu. Mas aí o ano que vem eles vão vir atrás de mim. Sim. E aí eu não vou querer trabalhar com eles. Porque é um terreno que pertence ao Estado. Não vai ser construído nada lá. Eles poderiam ceder o espaço para que vocês pudessem construir ali, né? Isso. Então, tá lá parado, tá mato. Aproveita o espaço e faz esse apelo aí para que eles possam doar para vocês aí esse espaço. Esse espaço, antes de eu tô com a planta dele, eu te mostro depois de tudo. Se a gente falar, vai acabar aparecendo um monte de pessoas querendo esse espaço. Então, primeiro eu preciso protocolar na subprefeitura, depois protocolar com essa pessoa que pode viabilizar para mim e caminhar. Porque se uma hora tiver esse espaço físico próprio, o dia que eu parar de tocar o Cine Favela, eu sei que quem estiver lá vai conseguir organizar e administrar. Sim. Eu sei que que nem eu falei, eu já coloquei muito dinheiro do bolso e coloco, por exemplo, a capoeira que eu falei para você que eu ajudo, eu compro refrigerante, pão e mortandela do meu bolso toda segunda-feira. Eu não compro de quinta porque para mim é muita coisa. De terça-feira, de segunda-feira, hoje é dia, eu gasto aí uns R$40
com pão, mortandela e refrigerante. Se eu for comprar quarta e quinta, eu vou gastar 80, somando 4 semanas, eu vou gastar 320 só com isso. Eu estou tirando do meu bolso. A gente pode fazer um apelo para você, supermercado, que gostariam aí de patrocinar diretamente, ajudando aí o Cine Favela com a doação desses pães, do refrigerante e de alguns frios que eles possam ali atender com os lanches. É toda segunda-feira, Reginaldo? Segunda e quinta. Toda segunda e quinta-feira para atender quantos jovens? A faixa de 40 jovens da capoeira. Vamos colocar uma média de 50 pessoas, que tem os professores, as pessoas Sim. que estão ali dando todo esse suporte. Eu tenho certeza que isso não vai fazer diferença alguma para você que está ali inserido ao entorno do projeto. E isso é de grande valia. Você dá ali mais esperança para essas pessoas continuarem ali praticando essa modalidade de esporte junto ao pessoal do Cine Favela. Reginaldo, para quem está te ouvindo e quer apoiar e replicar iniciativa como essa para outras regiões, você tem aí um recadinho para passar, dar uma dica para essas pessoas? Olha, toda a nossa rede social é Cine Favela, Instagram, Facebook, site www.cinefavela.org.br. Quem quiser apoiar, a gente está lá, pode nos visitar, pode trabalhar junto conosco também, não é só querer apoiar e não conhecer o espaço, Sim. Não saber onde está. Esse dia teve uma coisa engraçada que o cara falou, poxa, a gente tinha medo de entrar em contato com as pessoas assim, porque na semana seguinte a pessoa começava a ligar, e vocês são muito discretos. Eu falei, cara, a gente é discreto porque a gente aprendeu muito. Eu já trabalhei com pessoas, eu já entreguei marmita no pessoal de rua, já sentei com o pessoal na rua, entregando 350 marmitas. Como eu já sentei com atores famosos, né, em Mato Grosso, e outros. E para mim, a gente trata todo mundo igual. Não é porque você vai me dar uma mão hoje que eu vou ficar toda hora aqui pedindo a outra mão para você. Sim. Então a gente tem que saber lidar com essas coisas. E a gente sabe e aprendeu muito bem lidar com isso. E qualquer ajuda é bem-vindo. E a gente só tem que agradecer, ajudando ou não, a gente vai tocar o barco. Até quando a gente chegar uma hora que falar assim, cansemos, desistimos. Não, desistir jamais. E vamos tocando, vamos vendo o que a gente consegue fazer. Agradeço aqui a sua participação. Acredito que foi muito rico esse nosso bate-papo. Foi muito esclarecedor. Você que está em empresa, que quer patrocinar o Cine Favela, a Cine Favela é um projeto que atua com a gira social. Nós somos uma consultoria deles. Se você tem aí alguma dúvida, quer entender qual tipo de lei a sua empresa se enquadra para poder direcionar parte dos impostos, entre em contato conosco. Nós vamos esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham, entender qual tipo de lei você se enquadra para poder apoiar um projeto tão importante, tão rico como esse. Quero pedir para vocês, curtam muito esse episódio. Ele foi criado aí especialmente para você que tem esse viés social na veia e que quer conhecer cada vez mais os projetos que nós estamos trazendo com tanta relevância para você apoiar. Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo e eu tenho certeza que nós vamos conseguir muitos apoiadores para o Cine Favela. Reginaldo, muito obrigada, viu, pela sua vinda aqui. Eu que agradeço ela e eu sempre falo uma coisa. Não sou eu sozinho e minha esposa que faz tudo, nós temos uma equipe. Então, minha equipe hoje está muito bem organizada. A gente tem um pessoal muito bom trabalhando com a gente, desde de quem cuida do salão até quem está lá nas redes sociais. E a gente nunca faz nada sozinho, sempre Sim. em equipe. Eu que agradeço, obrigado por ter me convidado para vir aqui. E a hora que precisar, a gente toma aí. E mais uma vez, obrigado. Eu agradeço, foi uma satisfação e uma honra imensa te receber. Obrigada a todos vocês que ficaram até aqui conosco.